Fala aí galera, beleza? Eu sou o Guilherme Trevisão, você está no InstaView Nerd. Esse vídeo aqui é para você que começou a ler agora, ou então você já tem um hábito de leitura, mas você quer transformar a sua experiência de leitura. Eu vou trazer aqui algumas dicas para você ler mais e também ler com mais qualidade. Então isso serve para você que não lê e quer começar, e serve para você que já lê e quer melhorar a sua leitura. O canal aqui não é monetizado, então se você quiser ajudar, você pode comprar na nossa lojinha. O link tá aqui na descrição, tem vários modelos, várias cores, estampas, um monte de coisa lá para você poder comprar e ajudar o canal. Você ainda leva um produto legal para casa. E não esquece também de entrar no nosso clube, é de graça, uma comunidade lá no Discord pra gente trocar ideia. Então lá tem o pessoal que lê, tem o pessoal dos quadrinhos, dos livros, dos mangás, tem o pessoal dos board games, o pessoal dos videogames, enfim, bastante coisa diferenciada lá, mas tudo dentro dessa temática nerd sempre. Então você entra lá pra gente trocar ideia. Beleza? Vamos começar aqui com a nossa primeira dica. Essa é principalmente a galera que fala que eu não consigo ler, não consigo desenvolver o hábito de leitura. Todo mundo que eu converso comete esse erro. E o primeiro é não leia enquanto você estiver com sono. Tem muita gente que conversa, cara, eu começo a ler, eu começo a sentir sono. Cara, você já estava com sono. Qual que é a questão? Hoje a gente tem muito esse negócio aí da mente acelerada, né? Por causa das redes sociais, você fica dando scroll lá e tudo mais. Não vou entrar no mérito de que isso é prejudicial para sua cabeça, porque todo mundo sabe que isso é prejudicial. Mas você tá lá acelerado e aí você não percebe que você tá cansado, você tá com sono. E aí quando você pega para ler um livro, você desacelera. E aí é quando você percebe inconscientemente que, poxa, eu preciso dormir. E aí você começa a sentir sono. Então às vezes o livro não é chato, às vezes você até que tá com vontade real de ler, só que como a leitura exige atenção e é um processo um pouco mais lento ali para você absorver tudo, de fato vai te dar sono. Mas não é a leitura em si que tá te dando sono, você já estava com sono. Então evite, por exemplo, ler depois do almoço. Cara, você vai almoçar lá meio-dia, aí sobrou 15 minutos do seu horário de almoço. É melhor você tirar um cochilo do que você ler, porque você provavelmente não vai conseguir. Eu mesmo não consigo, e eu leio bastante. Eu leio livros, eu leio muito quadrinho, e eu não consigo ler logo depois do almoço porque dá sono. Mas é que eu já tô com sono, acabei de almoçar, cara. Ou então, no final do expediente lá, você sai do trabalho, chega em casa, você vai pra academia, aí você toma um banho, janta, joga videogame, aí você vai tipo, nossa, acho que eu vou ler um pouquinho antes de dormir. É 11h30, você tá lá sentando na cama pra ler. Você não vai ler, cara, você vai sentir sono. Então não leia quando você estiver com sono. Tenta ler em momentos que você tá mais desperto, mais alerta. Um momento que eu gosto de ler bastante é um pouco depois de eu acordar. Então eu acordo, eu tomo um café, a hora que eu dou aquela despertada, eu consigo ler alguma coisa. Ou então, às vezes, antes do almoço. Você pediu o seu almoço ali no iFood, tá chegando ainda, para ler ali uns 5, 10 minutos. O momento que eu gosto bastante de avançar nas minhas leituras é no final de semana, então sabadão à tarde ali, sabadão de manhã, enfim, final de semana eu gosto bastante porque como eu não trabalho de final de semana, então eu consigo ter um tempo um pouco mais de boa ali, não tô cansado, dá para sentar e a leitura rende mais. A segunda dica que eu quero dar para vocês é separar um tempo para ler. Se for um tempo fixo, ótimo, eu vou ler toda segunda-feira 9 horas da manhã, toda segunda-feira 8 horas da noite quando eu chego do trabalho. Enfim, se você tiver um horário fixo, ótimo. Mas se não, planeje o que você está lendo de acordo com os capítulos que você tem, para você conseguir parar e ler um capítulo inteiro antes de ter que parar de ler. Por exemplo, eu li recentemente O Hobbit e agora eu estou lendo O Senhor dos Anéis. Esses livros todos têm capítulos grandes, então eu sei que, por exemplo, no meu horário de almoço, que eu tenho ali 10 minutinhos livre, eu não consigo parar para ler esses livros, porque ele tem capítulo grande. Então o que eu faço? Eu deixo mais para a noite, a hora que eu já saí do trabalho e tal, encerrei o expediente, aí eu vou parar para ler, porque daí eu tenho 40, 50 minutos para ler com calma o capítulo inteiro. Eu começo e termino o capítulo na mesma pausa que eu faço para leitura. Eu conheço gente que não é assim, mas eu me importo muito com parar certo nos capítulos. Eu acho que isso faz muita diferença, porque o próprio autor do livro pensou para que aquela seja uma pausa para o livro, aquele seja um respiro para a história. Então eu gosto de pegar e ler um capítulo inteiro. Eu sei que tem gente aí que não se importa com parar no meio de qualquer página, né? E beleza, se você é assim, ok. Mas eu acho que a experiência fica bem diferente quando você pega para ler sempre os capítulos inteiros. Então, dá uma olhada. Eu gosto bastante de ler um cara que chama Rafael Dracon. Ele é brasileiro, ele escreve sobre fantasia. E eu li vários livros dele já. Ele tem capítulos muito curtinhos, então eu sabia que eu podia parar 10, 15 minutos, eu conseguiria ler, 3 capítulos bem tranquilo, porque tem capítulos que é realmente só uma folha, um frente e verso, já vi alguns que é só uma página, então é bem de boa. Olha aí o que você tá lendo no momento, o que você vai ler e tal, e planeje
de acordo com isso. Nossa terceira dica é sobre o ambiente. Aqui vão ter alguns asteriscos, tá? Mas vamos desenvolver que vocês vão entender. Preparar um ambiente interessante para você ler, para você ter vontade de ler, faz muita diferença. A primeira, acho que a dica mais matadora que eu posso te dar com relação ao ambiente é: coloque o seu cantinho de leitura, o lugar em que você vai parar para ler, perto dos seus livros. Ou então, deixe os seus livros à mostra. Eu conheço gente que coloca, por exemplo, livro dentro do guarda-roupa. Aí você não tá vendo os livros, você não vai ter vontade para parar e ler. Acho que essa dica vai bastante de encontro com o hábito de ler. Ah, Guilherme, eu não leio tanto, eu gostaria de ler mais. Às vezes você não vê os seus livros. Eu não sei se isso acontece com vocês também, mas acontece bastante comigo, de eu entrar na livraria e imediatamente eu ter mais vontade de sentar e ler um livro. Agora, quando eu tô, por exemplo, na minha estação de trabalho, não tem livro nenhum, eu nem penso em parar para ler. Mas na hora que eu saio e eu olho pros meus livros que ficam aqui no corredor, aí sim me dá vontade. Então fique exposto aos seus livros, isso vai te dar mais vontade de ler. Se possível, monte o cantinho, monta uma poltronazinha ali, a cadeira, enfim, perto dos seus livros, que isso também vai tornar o ambiente mais agradável. Mas ainda sobre o ambiente, preste atenção na temperatura do ambiente. Então, se você tem um ar-condicionado aí eu sei que eu mesmo não tenho, né? E eu sei que a realidade do brasileiro não é tão comum assim você ter ar-condicionado por causa do custo. Mesmo que você tenha, às vezes você não liga por causa do custo, né? Mas enfim, a temperatura é algo que influencia bastante na sua qualidade de leitura. Quando eu sinto calor, cara, é muito mais difícil de ler. Então, se você tem um ambiente com uma temperatura agradável, a sua leitura vai ser muito melhor. A iluminação é muito importante mesmo. Ficar perto de janela, que tem uma iluminação legal, você pega um pouco ali, não o sol direto, tá? Mas a luz do sol é interessante. Ou então você ficar embaixo ou próximo de uma luz. Cara, compra uma lumináriazinha aí, às vezes 20, 30 reais você compra uma luminária que você pode colocar em cima da mesa, perto da sua cama. Enfim, a luz para você ler é muito importante e até importante para a sua saúde. Toma muito cuidado com isso, porque se você lê em ambiente escuro, você força demais o olho e aí você pode desenvolver problemas por causa disso. Então, por favor, sempre leia com claridade, batendo no livro, certo? E cuidado para não exagerar também, certo? Tem que ser agradável, uma iluminação agradável. Às vezes eu sento aqui embaixo dessa janela, quando tá à tarde, às vezes o sol tá muito forte. Então o esquema é sentar mais pro ladinho aqui, que daí o sol não bate diretamente. Então toma cuidado. Nem muito claro, porque senão você vai ter problema, nem muito escuro. Tem que ser ali o meio termo, que seja agradável, fácil de ler, sem incomodar. Mas essa é uma coisa que eu vejo o pessoal negligenciando bastante, mano. Tomar cuidado com o lugar onde você lê, por causa da claridade. Outra coisa seria se atentar aos sons do local. E aí vai muito de autoconhecimento. O meu pai, por exemplo, que lê bastante também, ele não se importa com pessoas falando ou barulhos e tal. Eu não sei como ele consegue, mas ele consegue ler em ambientes barulhentos tranquilamente. Eu já tenho mais problemas, principalmente com pessoas falando. Então, eu prefiro, por exemplo, me fechar no quarto quando tem mais gente em casa. TV ligada me atrapalha demais. Então, vai de você se conhecer e entender o que é que te atrapalha, falando de sons, a ler, ou o que te ajuda. Então, alguns livros eu decido por colocar música para ler, outros não. Vai de você também entender se você curte uma música, que tipo de música você gosta. Eu, por exemplo, gosto bastante de colocar lo-fi para ler. Aí vai de você experimentar e ver o que é que faz mais sentido para você. E óbvio, o lugar onde você está sentado, né? Se você está sentado no sofá, numa cadeira, numa poltrona, enfim, presta atenção nisso, porque às vezes você acha que ler é chato, mas você só está sentado numa cadeira dura, entendeu? Então, presta atenção nisso. O ambiente é onde você senta, os sons do lugar onde você está parado para ler e a iluminação. Se possível, fique perto ou deixe os seus livros à mostra para você lembrar deles e para dar vontade de ler. A quarta dica aqui é para você procurar referências, seja das imagens das coisas, né? Ou até os sons mesmo das coisas, enfim. Às vezes os escritores, eles colocam escrevem coisas que a gente nem sabe o significado. Vai atrás do significado da palavra. Às vezes você não tá entendendo o parágrafo porque tem 2, 3 palavras lá que você nunca viu na vida e tá tudo bem. Pesquisa no Google, veja o que elas significam. Se você não sabe, algo que eu fiz, por exemplo, durante o Hobbit, às vezes ele comentava sobre algumas espécies de animais que eu não sabia. E aí eu ia dar um Google e eu vi o animal. E assim eu conseguia imaginar melhor a cena.
entende? Então você pegar coisa que você não sabe, que você não conhece, ir atrás de imagens, ouvir os sons e tudo mais, isso vai te ajudar bastante, vai transformar bastante a sua leitura. A dica 5 é pesquisar sobre as inspirações do autor, o contexto em que ele estava. Dá uma pesquisada ali breve sobre o autor, sobre a vida dele, sobre qual era o momento em que ele tinha escrito aquele livro. Muitas vezes o próprio prefácio do livro tem essas informações, o que é bem interessante. Então, se por acaso você pula esse prefácio, não pule. Ele muitas vezes tem informações que são legais e que transformam a sua experiência de leitura. Mas você entender isso vai também mudar a forma como você enxerga a história que está sendo contada. Pessoal, a gameplay que está passando ali no fundo é do meu canal de gameplays. O link vai estar aqui embaixo. Não esquece de passar na lojinha e entra na nossa comunidade, mano. Eu vou ficando... Ó, deixa o like, hein? Se inscreve no canal e vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!